Olha, já está a gravar, sabes? Pronto, Já está a gravar já estamos. e cá estamos, não é? Portanto, hoje não vai ser em direto e vocês estão a ouvir isto gravado. Portanto, vocês vão vir numa estreia, mas não se enganem, não comecem aí no chat a querer que nós respondemos a coisas, porque nós hoje estamos em diferido, não é, Luís? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Central Comics. Em diferido e à distância. Em diferido, à distância, cada um no conforto da sua casa. De que vamos falar hoje? Vamos falar do Coimbra BD edição 2025. Porque me apreciou, não é? Não, tu é que podes falar de outras edições, eu só posso falar de 2025. Exatamente. Mas digo-te uma coisa, não posso falar desta nova versão, versão Guest the Choice, que é a produtora contratada pelo município de Coimbra para a organização do evento e que acho que não sei se é o terceiro ano, talvez, acho que é o terceiro ano, Sim, que fazem no convento de São Francisco, não é? Não, é São Francisco? São Francisco, sim. Convento de São Francisco. Olha, podemos começar por aí, Luís. Olha, o que é que achaste do espaço? Nós, antes disso, queremos dizer que nós almoçámos ali na Baixa, todos juntos, eu, o Luís, o Ângelo Silva, que também produz vídeos para as nossas redes sociais de cómics americanos, e o Raz, mais conhecido por Raz, mas é o Rui Alves de Souza, de Pranchas e Balões. Foi um bom almoço. Boa comida, embora não muito farta, mas a comida era boazinha, era boa. E depois fomos para lá. Era na quantidade certa. Era, eu achei pouquinho, um pouquinho, e o Ângelo também, mas o Ângelo, sabes que ele também era matelão e ele come bem. Mas tu também és daí do Norte. É verdade. E sabes uma coisa, eu venho do Minho, a terra do arroz de cabidela, e fui a Coimbra, à beira, comer arroz de cabidela, que é uma estupidez, mas pronto. Mas foi como uma pessoa comer, e claro que não era o melhor arroz de cabidela que já comi na minha vida, mas pronto, não era mau. Bom, vamos lá começar então. Nós fomos então depois para o convento, e estávamos com medo de estacionar o carro, e aquilo, maravilha das maravilhas, tinha um estacionamento coberto com mais que um piso, e conseguimos estacionar lá, e fomos uma hora que podia ser complicada, que era a volta das 2 e qualquer coisa, não foi? E foi gratuito ainda por cima. E gratuito. Não sei se foi por causa do evento, do Coimbra BD, se aos fins de semana é gratuito ou qualquer coisa do género, mas pronto, mas teve essa vantagem de ser gratuito e tudo. Sim, o que é muito bom, porque nos outros festivais, e quando digo outros, o Beja ainda se consegue arranjar um estacionamento relativamente perto, porque aquilo também é uma cidade pequenina e digamos que o público de Beja não vai muito ao Festival de Beja e quem vai é uma pessoa mais de fora de Lisboa e de outras partes do país. E portanto até é relativamente fácil estacionar perto de Beja, mas por exemplo, na Maia é impossível. Na Amadora também tens lá um parque de estacionamento, mas logo fica logo lotado, porque aquilo também não é assim muito grande, fica logo lotado. E não é só por isso, na Amadora também tens o problema que, mesmo ali em frente à zona onde para quem não conhece, mesmo em frente é um campo de futebol e ao fim de semana há jogos e etc. Portanto, aos pais, aos jogadores, os familiares que vão ver, etc. E isso é que muitas vezes faz com que ali na Amadora o parque fique completamente lotado logo nos fins de semana. Mas tem uma vantagem, porque eu quando vou à Amadora, geralmente lá almoço lá no restaurantezinho do clube de futebol e não se come mal, por acaso. Eu acho que se come melhor a norte, mas por acaso ali até se come benzinho a um preço agradável também. Portanto, há essa vantagem, temos mesmo em frente ao festival. Mas bom, vamos ali, no caso concreto, estávamos em Coimbra, mesmo no centro, neste momento também é super procurado por turistas, portanto também se tornou um ponto turístico. Sim, nós para o restaurante não era do lado este do Mondego, numa zona pedonal, e pusemos num parque a pagar. E sabes quanto é que eu paguei, pá? Estive a estar muito lá. Paguei 11 euros e qualquer coisa de estacionamento. quase tanto como uma refeição que tu ofereceste, e agradeço. Todos nós agradecemos pela refeição que ofereceste, mas paguei 11 euros e qualquer coisa por aquele estacionamento. E devia ter tirado o carro de lá e levado para o estacionamento gratuito do convento e não levei. Mas pronto, olha, começamos por aí. Eu acho que o estacionamento é uma coisa boa e foi porreiro.
Mas... Sim, eu acho que, pronto, eu não conhecia o local, não, mesmo, não, já estive em Coimbra outras vezes, mas não conhecia realmente o convento. E acho que tem uma grande vantagem de, dentro, o próprio convento ter um estacionamento para quem se desloca de carro, mas também me apercebi que mesmo quem fosse de transportes, aquilo também estava logo ali à beira do convento, havia transportes, etc. Sim, Portanto, porque tens ali o Portugal dos Pequenitos, sim, tens mais outras coisas históricas ali. Aliás, há um parque de estacionamento, mas eu acho que deve ser a pagar. Um parque de estacionamento portanto, à superfície, logo depois da ponte, à direita, tem lá um parque de estacionamento. Portanto, é que ele deve ser a pagar, mas é mais um sítio para estacionar. pronto, mas não é por aí, de certeza, pela dificuldade em chegar lá, que Não. não é motivo para dizer que se tem ou não, é longe, ou porque é no fim do mundo, ou porque isto ou aquilo Não. outro, ou não, tem, não é por aí. Isso É verdade, apesar daquele do lado de lá da ponte estar uma zona toda em obras, pronto, mas isso é uma coisa provisória, temporária, e as obras vão de acabar e aquilo vai ficar melhor, é para ficar melhor, certamente. Exato. Mas olha, que expectativas é que tinhas antes de ir para lá e se foram, como é, o que é que para ti foi, se conseguiu chegar às expectativas que tinhas, se superou, se ficou aquém? Olha, eu tinha muita. Já o ano passado era para ter ido e depois, já não me lembro porque foi à última da hora que não fui. Já o ano passado tinha alguma curiosidade, até por causa dos comentários, das fotografias que tinha visto, tinha alguma curiosidade e achava que era alguma coisa que realmente seria interessante ver. É evidente que eu, aliás, na viagem eu ia contar ao Rui, não interessa agora, mas era aqui uma vez num festival, há muitos anos atrás, um festival que era ali na Margem Sul, um dos vários que houve ali na Margem Sul, eu por acaso até já nem me recordo bem ao certo qual é que era, e que eu tinha ouvido falar muito e eu ia todo curioso e depois cheguei lá e aquilo afinal, o festival resumia-se à entrada da Biblioteca Municipal. Pronto, era uma meia dúzia de quadros em exposição, umas coisas em exposição. A feira eram 2 mesas, que devia de ser alguém que tinha uma livraria lá na cidade e que pôs ali uns livros e tal. E pronto, portanto, a partir daí, as minhas expectativas são sempre, a primeira vez que vou, são sempre um bocado baixas, que é para depois desta experiência. Exato. Para não decepcionar, não é? Exatamente, portanto. Mas como o ano passado até era para ter ido lá e depois acompanhei portanto, as reportagens, etc., por aí fora, tinha ideia que era alguma coisa, pronto, digamos, mais ou menos perto, que seria mais ou menos como Beja, qualquer coisa assim do género, etc., portanto, já com alguma dimensão. Achei o espaço muito interessante, é um bocado labiríntico, mas ao contrário do que acontece aqui com a Amadora, em que temos aquelas mini setas que a gente quase tem de ir com uma lupa a ver o que é que lá diz, aquilo estava bem indicado, portanto os sítios estavam bem indicados. A estrutura do próprio convento em si é que é um bocado labiríntica e, portanto, depois aquilo, pronto, descobrir a escada para subir para cima e o que é que estava a acontecer naquela sala do fundo, etc., era um bocadinho mais complicado. Mas pelo menos estava tudo bem indicado e havia mapas, etc. Não é? Curioso que eu não vi essas setas em lado nenhum, não notei. Ou seja, logo na entrada tinhas um mapa, estavas lá um mapa bem definido com o que é que está. Mas o mapa é uma coisa, depois de decorar onde é que estão as salas. Olha, até vou-te contar esta história curiosa. Eu quando eu fiz a primeira gravação, quem viu o vídeo da apresentação, repararam que eu entrei logo para a zona comercial e depois disso vou lá em cima ver o lançamento do Baba Yaga, não sei o quê. Eu digo isso no vídeo. E como eu não sabia onde é que era, eu fui à entrada ver no programa que tinha lá e vi que chamava-se, acho que era Sala Sofia. E eu, ok, Sala Sofia, não sei onde é que é, vou ler às meninas perguntar, estavam 2 meninas da entrada, e vou lá perguntar, olha, desculpa, que vou para a apresentação da Baba Yaga, não sei onde é que é, temos que ir ali ao programa ver onde é que é. E eu, mas elas não têm um programa com elas?
Quer dizer, há uma coisa que é, já devia haver uns folhetos para as pessoas andarem na mão para saber onde é que era. Pronto, acho que deviam-se imprimir ali uma quantidade boa de folhetos e a entrada distribuir ou ficar à disposição das pessoas para pegar naquilo e ver o que há no programa para não falhar as atividades que gosta. Mas elas próprias não sabiam, então tive que sair do próprio guichê. Isso é que é preocupante, que as próprias pessoas que deveriam estar a ajudar não estavam à vontade. Não sabem, então eles tiveram que sair do próprio guichezinho da entrada. Foi comigo àquela coisa muito grande, àquele programa, e é aqui na Sala Sofia. E eu depois, mas onde é que é a Sala Sofia? A Sala Sofia é lá em cima, no primeiro andar. Sim, como é que eu vou lá? Eu tenho que subir, ou vá pelas escadas, ou vá pelo elevador, e eu obrigado, não é? Para subir ou alguma coisa ou outra, e depois a sala fica num canto. Ora bem, são uns claustros, aquilo tem 4 cantos. Pois. E eu, olha que raio, olha a grande ajuda que me deu, quer dizer, tem que subir e é um dos cantos, um dos 4 cantos, quer dizer, não me ajudou nada. Eu acho que isso foi um bocadinho de falha também de falta de preparação das pessoas que estavam lá a ajudar. Sim, a organização e falta da preparação. Bom, lá tive que, por acaso, um dos cantos não era para visitantes, acho que se não salvo erro, era a sala VIP dos autores e dos convidados. Eram 3 cantos que havia e fui ao terceiro canto, portanto, fui ao primeiro não era, fui ao segundo não era, ao terceiro lá descobri a Sala Sofia e já estava a decorrer mais ou menos a meio a apresentação, já não cheguei a tempo do início, a meio não digo, mas já não apanhei o início. E achei aqui esta falha, pronto, não gostei muito. E assim, também estava muito distraído, eu confesso, estava muito distraído a gravar o vídeo que tu já viste e que espero que a maior parte das pessoas que estejam a ver este também já tinha visto. E então eu não reparei muito nessas setas. Eu realmente não vi muitas setas, muitas indicações, mas tu dizes que sim, olha, se calhar estavam lá e eu estava as salas estavam uns mupis grandes na entrada. Isso sim. Portanto, mais indicava ao longe, conseguia-se ver qual era o nome da sala. Aliás, não era bem, eram os mupis digitais, porque eram os televisores, não é? Não, era mesmo aqueles desenroláveis, aqueles ok. Os roll-ups. Os roll-ups, exatamente. Pronto, isso lembra-me logo da Amadora, porque na Amadora é aquelas mini setas, não é? Que a gente começa a subir aquela rampa e está lá uma setinha e no meio AVD acho que é isso também, um bocadinho isso. Aquilo a gente quase nem consegue, temos de estar lá quase que em cima para conseguir perceber o que é que lá está escrito e o que é, e depois, boa sorte. Diz que é para ali e depois, olha, vais procurando, vais também por tentativas. Mas pronto. Eu, por acaso, uma das coisas que eu também achei, e isto depois tem a ver com a questão da organização, e a organização no evento tem de estar sempre preparada para tudo. Eu achei pena porque, eu não sei se tu vistes, que houve, pelo menos, nós estivemos lá no sábado, não é? Nós estivemos lá no sábado e houve, eu acho que era um concurso de cosplay ou uma apresentação de cosplay ou qualquer coisa. Foi de cosplay, sim. Eu não sei se tu foste lá ver ou não. Estive lá 5 minutos, ou nem tanto, se calhar. Assim. Aquilo tinha muita gente, estava muita gente a participar, estava muita gente a assistir, e eu tive pena, francamente, eu estive lá também pouco tempo, mas tive pena que aquilo não tivesse a se realizar-se naquele claustro central, ali naquele espaço central, que achei muito desperdício. Se tivesse a chover, não era... Mas por isso é que eu digo a questão da organização. Mas sabes para que é que eu gostava dessa parte, desse quadrado? Pronto, para quem não conhece, aquilo são uns claustros, tem as arcadas à volta e tem um espaço quadrado no meio. Aliás, um espaço sem nada. Pronto, quem ver o outro vídeo é onde eu acabo o vídeo a falar, os últimos minutos de eu a falar estão nesse quadrado central. E sabe o que é que eu gostava de ver aí? Não era bem o cosplay, mas sim gostava de ver aí uma zona de restauração. Uns comes e bebes. Por exemplo. Com umas planadazinhas, com os guarda-sóis. Porque não havia um barzinho no piso de baixo, ou seja, nós tínhamos que sair, aquele tem 2 pisos, ainda era um piso mais para baixo, super longe, tínhamos que atravessar uma entrada, não sei o quê, longe, e o bar, basicamente, tinha 4, quando eu fui lá, tinha 4 pastéis de nata e dois bolos de arroz. E as bebidas, nem sequer tinha, eu não sei se tinha bebidas de lata, mas não havia, por exemplo, Smol, nem Fanta, eu não via quase nada. Aquilo era tipo
uma cafetariazinha toda chique, mas não tem nada, estás a ver, minimalista, um foyer, estás a ver, uma coisa assim muito... não tinha, era longe. E aquilo era muito giro ter lá uma zona de restauração. Aliás, como a Amadora faz à entrada da escola, não é que não é da escola, aquilo é um skate, não sei o quê, não é? É o skate park. Pronto, à entrada tens aqueles relotezinhos. Pronto, era exatamente isso. Mas à entrada e agora também havia lá dentro, depois também havia uma zonazinha que também tinha uma série de... o ano passado não fui. O ano passado este ano havia lá dentro, depois lá dentro também havia um pátiozinho com uma série de relotes com várias coisas, também havia lá. Também. Pronto, e esse espaço era um espaço morto. E pronto, eu acho que estava muita gente, eu acho que fazia um negócio, por lá 2, 3 barzinhos a funcionar, de certeza pegam lá a render uns cafés que queiram ir para lá e metiam lá e acho que aquilo ficava muito porreiro, porque o tempo estava bom, metem lá umas esplanadazinhas, uns bons guarda-sóis e o pessoal convidia os autores com as... Como tu dizes, eu tive pena daquele espaço não ser aproveitado. Eu, por acaso, o que me lembrei foi realmente aquela parte do cosplay, teria sido muito interessante, até com as pessoas lá na parte de cima a verem e tudo, e não sei quanto. Também, mas teria sido muito chique. O problema é que se fosse aí e não tivesse a parte de restauração, estavas aí 1 hora e o resto do evento estava outra vez às moscas. Só tinhas 1 hora de atividade. E se tivesse o tal zona de restauração aí, tinhas sempre todo o tempo. É como em Beja, tens aquele local de mesas e cadeiras à saída da Casa da Cultura. Pronto, é exatamente a mesma coisa que eu queria aí, mas dentro dos claustros Agora, há uma questão que principalmente em cenas históricas, e eu estou aqui a recordar-me do Rivoli no Porto, é que eles não deixam fazer muita coisa. Não deixam colocar nada na parede, não deixam fazer isto ou aquilo, pronto. Eventualmente, se calhar, a organização e quem toma conta do convento pode não deixar fazer zona de restauração ali. Pronto, se não deixar, aí já não há muito a fazer. Seja como for, pôr mesas e cadeiras e uns guarda-sóis, mesmo que não fosse para comer, só para estar ali um bocadinho a descansar, porque não havia zonas de descanso, era porreiro ter qualquer coisa ali e estava realmente muito deserto. Eu para mim foi um bocado de surpresa, mesmo chegar ali e as várias vezes que a gente, como tu dizes, entramos pelaquela parte da feira, e fiquei logo surpreendido com a quantidade de gente que lá estava, e não eram os do costume, como se costuma dizer, porque havia lá muita malta nova, e havia lá muitas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, nem nada, e é uma das coisas que eu louvo, e acho que é importante. Nós temos de ter consciência que, neste momento, os jovens não se interessam só por banda desenhada. A questão do próprio festival, dizer que um festival é só banda desenhada, eu acho que isso não leva lá as pessoas. Portanto, esta história, ter o cosplay, ter lá aquelas bancas de tudo e mais alguma coisa, de desenhos, disto, aquilo, aquilo outro, acho que é quase fundamental para conseguir realmente levar lá muitas pessoas do gaming, etc. Acho que é importante, porque tudo isso, ao fim e ao cabo, é uma forma de agregar um público que se interessa por alguma coisa, seja a banda desenhada, seja o gaming, seja isto, seja aquilo. E ao encontrar aquilo tudo, se calhar o indivíduo que só se interessa por gaming passa lá numa banca e vê um livro qualquer de banda desenhada e a capa chama-lhe a atenção, se calhar o outro que foi lá ver banda desenhada é para ver um jogo quando ele era miúdo e se calhar até vai comprar o jogo, etc. Pronto, acho que muito bem, e ali estava bem a prova que é possível estarmos todos ali, estarmos todos a coexistir e estarmos a ver uma apresentação de cosplay, estarmos a ver uma apresentação de banda desenhada, etc. E porque depois levamos os nossos filhos ou aos nossos sobrinhos ou aos nossos netos ou o que quer que seja, e também estamos ali a compartilhar com eles, portanto, aqueles momentos e tudo. Acho que é importante e essencial, e que temos de
não afunilar as coisas e dizer, não, isto é banda desenhada, é só banda desenhada, não há cá mais nada e tal. Não, temos de ter espaço, há espaço para todos e conseguimos todos conviver. Mas há sempre pessoas a criticar, obviamente, mas houve aí críticas que acham que deviam mudar o nome de Coimbra BD para Coimbra Con. Achas que é o caso? Achas que valeria a pena mudar isso? Lá está, mas isso é como o Amadora BD. Há quantos anos é que há o Amadora BD? O Coimbra BD também neste momento, já não sei qual é a edição dele, mas pronto, não houve na altura do Covid, mas acho que aquilo já houve para aí umas 7 ou 8, se não estou em erro, no total, acho que já vai para aí no 7º, se não estou em erro, portanto, Talvez, para o ano já está garantido, portanto será provavelmente o 8º. É o nome que tem, não é pelo nome que me faz impressão se tem lá cómics, se tem lá gaming, se tem lá o que quer que seja, não é por aí. Se tem também acho que, aliás, ao contrário de uma Comic Con, em que a parte cómic de cómics de banda desenhada é uma coisa muito minúscula e quase residual naquele festival naquela convenção enorme que é a Comic Con. Aqui não, aqui vê-se logo que a base principal é mesmo a banda desenhada. E mal entramos, temos logo as bancas de banda desenhada. É logo, a primeira coisa que entramos é logo banda desenhada de um lado e do outro, naquele corredor enorme. Depois, ao final, temos o Artist Alley, mas até chegar lá temos muita banda desenhada, muitas bancas para chegar lá. Portanto, continua a ser a base. Há exposições, há muitos autores convidados, e não há convidados de outras áreas, ou muito poucos convidados de outras áreas. Portanto, a grande maioria é tudo autores de banda desenhada, não é? E, portanto, a grande base é a BD. Obviamente temos lá uma zona de gaming, temos lá uma zona de jogos de tabuleiro, aos jogos de cartas, temos lá uma partezinha de cosplay, mas não deixa de ser grosso. Eu na altura em que passei naquela sala dos jogos de tabuleiro, havia lá bastantes pessoas a jogarem e tudo, etc. Sim. Já me aconteceu, por exemplo, uma vez ir a uma convenção de jogos de tabuleiro e aquilo estava quase casco-moscas, aliás, e eu depois, até na altura, quando lá cheguei, eu não ia jogar, ia só ver os jogos e tomar conhecimento dos jogos. E eu pensei, se calhar está a fechar, e perguntei ao senhor e ele disse, não, olha, estávamos à espera que viesse mais gente e não veio e tal. Pronto, isto é mesmo assim. Há quanto tempo foi isso, lembras-te? Já foi há algum tempo, sim. Acho que foi logo a seguir ao Covid ou coisa assim, mas depois lá está, isso também depois tem muito a ver com a informação e a divulgação, se as coisas são também, mas os jogos de tabuleiro teve um crescimento muito grande nos últimos anos também. Sim, mas lá está, por isso é que eu digo que tem muito a ver com a divulgação, se a divulgação é feita e como é que é feita, etc. Claro. Isso muitas vezes também, se as pessoas passam-nos ao lado e às vezes é ao pé de casa, eu às vezes há coisas que deste género que falo e digo, olha, este fim de semana fui ver isto ou aquilo, foste aonde? Era onde? Era aqui, era ali, era lá. Isso era ao pé da minha casa, não soube nada. Lá está, alguém que se calhar até, como era lá perto de casa, até ia, e só porque não houve divulgação, não passou completamente ao lado, não é? Pois, acho que tenha sido o caso deste... Não, olha, e obviamente essas vertentes também atraem mais público, e esse público, quando entra na zona das bancas dos livros, pode ser que se interessem por alguma coisa, abrem os olhos para aquele mundo de banda desenhada que tem para lá, é sempre bom. O que eu posso dizer, tive aqui já uma informação da Seita, que eles venderam mais 50% de que o ano passado, o que é muito bom. E deixa-me lembrar-te uma coisa, é que depois tinhas ali logo alguns autores logo ali ao lado a darem autógrafos. Exatamente. Que era outra coisa que também chamava a atenção, não é? Sim, porque por exemplo, é uma prática comum, não é assim muito comum em Portugal, mas está a começar a ser, que temos o Artist Alley, onde temos os jovens aspirantes a autores e que fazem autocolantes e desenhinhos e pins e colagens e não sei o que mais, mas também estão lá os autores convidados, se for preciso, os estrangeiros e tudo, inclusive. Aliás, na Comic Con do ano passado aconteceu que
Eu não consegui estar com os autores americanos, ou dos cómics americanos e franceses, na parte da ação de autógrafos, mas estive com eles no Artist Alley, que eles ficam lá no Artist Alley, conversam com as pessoas, também assinam na mesma, fazem comissões de desenhos, eles ficam lá. O que é porreiro, e o Coimbra BD está a permitir isso, ou seja, está com esse espírito de uma Comic-Con, o que eu acho que é muito positivo também. Pois, e depois também a questão é que também é positivo, é realmente que esta dispersão nós conseguimos neste momento, todos os fãs de banda desenhada não se podem queixar, porque temos a Sul, temos Beja, aqui mais ou menos sempre temos a Amadora e o Barreiro, etc. Depois temos Coimbra, temos a Maia, portanto, ou seja, Lourinhã, embora seja muito mais limitada, eventualmente nunca fui lá, mas... Eventualmente acho que Viseu também vai fazer qualquer coisa. Viseu já teve antes também. Portanto, não é pela distribuição geográfica. Não, agora não. Temos realmente para aí um evento de cada 3 em 3 meses, temos um eventozinho numa zona do país diferente. Exatamente. Tirando aqueles mais pequenos do Barreiro, como tu falaste, Sim, mas esses mais pequenos também, eu acho que nas Caldas também há uma coisa assim pequena, etc. Isso são eu não sei se ainda fazem o do Tex na Anadia, ainda farão, não sei se fazem. Eu acho que sim, fazem o encontro. Há um encontro Tex, não é? Embora seja lá está. Houve o de Alpiar-se, pois, dos fanzinhos e do BD, não sei o quê. Portanto, há realmente uma dispersão e, portanto, não é por a pessoa dizer que se tem de deslocar não sei quantos quilómetros para ir ver uma exposição de banda desenhada. Não é assim. Pelo menos atualmente não está a ser assim. Portanto, e espero que continue e espero que até, eventualmente, apareçam mais pequenos eventos que depois possam ganhar outra dimensão por aí fora. Olha, e exposições? O que é que achaste das exposições? Olha, as exposições achei que, pronto, claro, poderiam ser um pouco maiores, mas depois também lá está, e como tu disseste muito bem, também não sei qual era a possibilidade de quais os espaços que eles tinham disponíveis e não tinham, etc. Talvez uma questão, talvez estivessem um pouco iluminadas, talvez poderiam estar mais destacadas, mas eram interessantes, porque depois lá está neste momento também uma exposição com muita coisa, dispersam, se a ideia é captar público e fazer algum interesse, se fosse uma coisa muito maior que aquilo, não iria dispersar completamente a atenção. Aliás, a dimensão das exposições, de cada uma das exposições, era mais ou menos aquela que também já teve na Lourinhã, das exposições que lá estavam, era mais ou menos também assim, o número de quadros que lá estavam era mais ou menos o mesmo, e portanto acho que estava na quantidade suficiente para se ter uma ideia, para abrir o apetite, para depois eventualmente procurar mais qualquer coisa sobre os autores, não é? Sim, as exposições estavam nos corredores das arcadas, portanto, debaixo das arcadas lá dos claustros, o que não era muito largo e, portanto, estava uma divisória a meio e tínhamos umas pranchas viradas para o exterior, que é a parte do quadrado, tal quadrado vazio que falámos, e outras para a parede. As do exterior ainda se via bem, que vinha a luz natural. As outras estavam para a parede, chapéu, iluminação fraquíssima, não havia luzes, e por isso era difícil de... Não era agradável, digamos assim, estar lá a ver. Além disso, o espaço, como eu disse, é um corredor e também não há muito espaço para... Se aquilo tiver muita gente, atrapalha um bocadinho. Atrapalhamos uns outros. Ainda havia umas vitrines com umas coisas, algumas sim. vitrines também, que ainda roubavam mais um bocadinho de espaço, não é? Mas a continuar aí, devia haver umas luzinhas da parte de dentro para pelo menos essas que estão contra a parede serem iluminadas. As outras já nem é preciso tanto, tem luz natural, mas as outras... Bastava ter ali uns focozinhos daqueles de LED com uma pilha, que aquilo não gasta quase nada, e portanto a pilha dá para o fim de semana todo, ou a pilha chega para o fim de semana todo. É verdade. Uma LEDzinha ali por cima era o suficiente
para iluminar melhor e ver-se melhor aquelas do lado da interior. E, aliás, não sei, por acaso não me recordo a que horas é que, acho que aquilo terminava por volta das 6 ou das 7, eventualmente ainda havia luz natural, mas pronto, se calhar ao final da tarde já estão as do lado de dentro, quase que se tinha de ver de lanterna, muito provavelmente. Exatamente, e é isso mesmo, é isso mesmo. Por acaso não estive até tão tarde e não tive para verificar isso, mas quase certeza que isso deverá ter acontecido. Agora vou-te confessar uma coisa, eu cada vez ligo menos as exposições. Até porque, não é verdade, até porque a maior parte, é assim, cada vez mais os autores desenham em formato digital, naquelas com as canetas digitalizadoras, não há o papel, o lápis, a tinta da China. Opa, e ver uma exposição de uma BD feita originalmente em digital é um print digital, pá, pronto, é uma fotocópia quase, é tipo uma, não é? Uma impressão provavelmente maior do que o que está no tamanho do álbum, mas não deixa de ser uma impressão. Eu isso faz-me sempre lembrar uma exposição há muitos anos no Amadora BD, de uns originais americanos, que eu já não me recordo quem era. Epá, e que havia lá eu lembro-me que fui com um amigo meu, também grande amante da banda desenhada, e nós íamos sempre ao Amadora BD. E acho que ainda era ainda foi na Fábrica da Cultura, se não estou em erro. Portanto, já vês há quanto tempo é que isso foi. E entretanto, nós estávamos lá e depois, entretanto, estávamos lá a ver um original. Epá, e aquilo era uma coisa que, epá, era uma porcaria de todo o tamanho, porque aquilo era coisas coladas em cima de bocados colados em cima de outros e coisas, zonas todas cheias de tinta branca para disfarçar, e depois tudo emendado, e depois tudo pintado, e depois tudo recortado. E não gostaste disso? Não, achei piada que eu digo, pá, quando um gajo vê isto na revista, um fã estar aqui a ver como é que é o original e depois como é que é na revista, não tem nada a ver. Epá, isto é original, isto é uma porcaria de todo o tamanho, pá, que isto, pronto. Aliás, eu acho que isto, desculpa interromper-te, mas eu acho isso super interessante, ver originais. Até porque muito mais tarde, depois ouvi uma entrevista, por exemplo, que segundo parece, o RG era um indivíduo muito, como é que se dizer, era muito exigente na qualidade das coisas, etc., em que ele exigia que as pranchas depois estivessem como deve ser. E então não acontecia nada daquilo, não podia haver nada dessas coisas de colar por cima, etc., por aí fora. Aquilo, se por acaso, o máximo que acho que acontecia era recortarem a vinheta ou pelo menos a tira. Sim, eles tinham de repetir tudo. Se aquilo não estava bem, se aquilo tinha um erro, e não sei o quê, eles tinham de fazer a vinheta toda. E ali nos americanos não, aquilo era produção e está a andar, portanto o fulano cortava ali, recortava aquilo, colava uma coisa por cima, ou metia ali branco, ou metia de preto, tinta preta ali à balda, para disfarçar aquilo e tal, e não sei o quê. E isso era super interessante. Coisa que nós já não vemos nada disso, não é? Não terá sido no Fórum Camões. Eu lembro de ver esse tipo de pranchas na exposição do Jack Kirby. Talvez, também não, mas eu lembro-me que eu no Fórum Camões já ia ver sozinho, o meu amigo raramente já ia ver comigo, mas na altura... O amigo deixou de gostar de banda desenhada, é? Não, ele continua a gostar de banda desenhada, a vida dele é que, entretanto, não lhe permitia também estar assim, a dedicar-se tanto tempo à banda desenhada. Mas lembro-me que foi na Fábrica da Cultura, portanto foi já há muito tempo. Mas depois eu vim a saber que isso nos americanos era perfeitamente normal, não era nada do outro mundo. Portanto, era muito comum fazerem isso, não é? Sim. Agora, isso é a vantagem da gente ver esses originais e achar piada. É muito giro, eu acho muito giro isso, sim, gosto muito. Agora, quando depois, por exemplo, eu lembro-me agora há pouco tempo que eu li que havia um autor qualquer, franco-belga, que estava a vender originais. E eu assim, vender originais, mas originais de quê? E então depois é que percebi que agora a questão dos originais é como tu dizes, são impressões.
Então aquilo era, qual era o que é que tinha de especial? Era que ele só fazia tipo 20 impressões num papel XPTO numa impressão de não sei quantos DPI, estás a perceber? E depois com um certificado de autenticidade e tal, e isto e aquilo e aquilo outro, pronto. Pronto, ao fim e ao cabo, é uma impressão, não é um original, mas pronto, era uma impressão especial, autografada por ele, portanto, não era um autógrafo impresso, era um autógrafo mesmo, e depois com um certificado de autenticidade, etc, etc. Mas continua a não ser um original, pronto, digamos assim. Pronto, e o que é que eu preferia que fosse uma aposta maior neste tipo de coisas? Como eu disse, as exposições cada vez... Pá, exposições dessas, para mim, dispenso. Pronto, se não for uma coisa feita de lápis e papel, uma coisa original, que esteja lá as marcas e esses recortes, o papel mal apagado, o lápis ou a tinta da China... Deixa-me dizer-te uma coisa. Uma exposição que eu achei muito interessante ali no Barreiro foi uma exposição com o patrocínio da Devir e que foi da responsabilidade do Paulo Monteiro, e que é uma exposição sobre a mangá. E é muito interessante porque explicava certas coisas em que a mangá foi precursor, etc., por aí fora. Porque, por exemplo, olha, um exemplo que me saltou logo à vista era aqueles traços para dar a ideia da velocidade dos carros, etc. Foi precisamente a mangá que foi buscar que começou a utilizar essa ideia, foi precisamente a mangá, que era uma coisa que eu não fazia mais pequena ideia. Okay. Essas exposições, esse tipo de exposições, acho que são muito interessantes, mesmo sendo só com impressões, porque são impressões, não são originais que lá estão, mas todos aqueles quadros tinham várias explicações, tinham uma legendazinha, com uma explicação, com uma chamada de atenção, que os mangakas foram professores nisto, de onde é que apareceu, de onde é que vem a mangá e porque é que apareceu, porque foi inspirado nos filmes do Walt Disney, etc. Pronto, havia uma série de explicações e esse tipo de exposições acho que são muito interessantes mesmo. Sim. E despertam a curiosidade também do público em geral, não é? É, exatamente. O que é que eu gostava vamos também para a reta final daqui da nossa conversa, o que é que eu gostava de ver mais? Uma coisa que senti falta foi, embora na nota de imprensa da Guest the Choice, da produtora, disse que estavam lá representadas não sei quantas editoras, na verdade só estavam lá diretamente, salvo erro, 3, que eu reparasse que era aceita a Ala dos Livros e a Escorpião Azul. Não sei se a arte de autor tinha a própria banca, que eu não reparei, que eu via sempre a sua própria... Os editores viam-os a passear, nunca eu vi atrás de uma mesa, portanto, eu não sei se eles tinham... Se estavam, representados pela, salvo a Convergência e pela Doutor Cartoon, que são duas livrarias ou distribuidoras. E depois a nota de imprensa disse, mas estava lá a Asas, estava lá a Gradiva, estava lá a Penguin Random House... Não estava lá ninguém, eles estavam representadas por outras bancas, não estavam lá com a banca também, desculpa, acho que também a Devir também lá estava, se não tem erro. A Devir estava, olha, passou-me ao lado. A Devir acho que estava lá também. A Devir acho que sim. Não tenho a certeza. Que assim, apesar de estar muita coisa e muita gente, é um bocadinho amador aquela feirinha, é um bocado amadora, não há stands, aquilo é tudo mesas corridas, de escola, tipo quase vão a uma escola, pegam nas mesas e metem lá, e depois metem lá os livros em cima, portanto aquilo não há uns stands divididos como existe na Amadora BD, ou como existe noutros eventos como a Comic Con e noutros eventos. Havia lá na Artist Alleys, havia lá escaparates que estavam mais apelativos a quase. Exatamente, é mesmo isso, e esses estavam bem separados, é engraçado, não é? Havia lá alguns que eram bem mais apelativos do que as... E não estavam lá a indicação, nós já conhecemos, eu conheço os editores e não sei o quê, eu sabia que aqueles eram os editores da Ala dos Livros e depois a Escorpião Azul, etc, mas aquilo estava assim muito... Pronto, parecia uma feira mesmo, uma feira de quinzenal ou semanal, não é? Quase por isso. E não havia essa grande separação. Mas pronto, eu acho que se a Devir estava lá,
estava lá um bocadinho escondida e não fez lançamentos oficiais lá, salvo erro. A Penguin, que tem várias chancelas de banda desenhada, nomeadamente a Iguana e a Distrito Mangá, e às vezes lança coisas pela Book Smile e lança coisas por outras editoras de banda desenhada, infantil juvenil, ou seja o que for. Mas pronto, estou a falar só da Penguin. Neste momento tem várias chancelas que editam banda desenhada. Eu não estava lá propriamente, a Gradiva não tinha o seu próprio stand, e eu acho que fez falta a quantidade de pessoas que eu vi lá, e estava tão engraçado o evento, que eu acho que estas editoras deviam pensar seriamente em ter uma representação própria lá e e pelo menos fazer um lançamento de propósito para aquele evento. Olha, vamos estar em pré-venda durante o evento um livro X, um livro Y. Olha, mas então aqui vamos falar de uma coisa que até já temos falado várias vezes, que é depois, quando chega a Amadora BD, lançam-se não sei quantos livros de uma vez. Faria mais sentido lançar menos na Amadora e lançar no Coimbra, lançar na Maia, lançar em Beja, etc. Ao longo do tempo, ir-se fazendo lançamentos, do que estar a concentrar as coisas de uma forma brutal, como acontece sempre. Eu percebo que a Amadora é o evento que leva mais gente neste momento, mas seja como for, há um canibalismo das editoras para a Amadora. Eu penso que a Seita lançou 14 livros, ou lá o que é que foi, ou 12. Sim, eu percebo que a ideia também é que aquilo é perto já do Natal, e etc. Só que depois, efetivamente, canibalizam-se umas às outras. Aquilo toda a gente lança tudo na mesma altura, é impossível realmente depois conseguir descolar. Até porque, por exemplo, os livros que levaram... eu digo da Seita porque foi aqueles que eu tive mais... Eu peço desculpa às outras editoras, mas eu falo da Seita porque foi aquele que eu tive mais contacto e mais informação. Sei que o Baba Yaga e o Dylan Dog Batman, que foram lançamentos para aquele evento, esgotaram ainda durante o dia de sábado. No domingo já não havia. No resto de sábado já não, nem no domingo. Ou seja, levaram para lá algumas dezenas de livros, venderam-nos. O que quer dizer que podiam levar mais e vendiam mais, ou então podia ter havido mais lançamentos de outras editoras. Eu sei que também acho que foi lá o Black Sad, a reedição do Black Sad, a reedição do... E o El Gaúcho, não é? Acho eu. Sim. Acho que foi também da ala dos livros, também acho que lançaram lá essas reedições. Não sei como é que correu. Eu, quando me vim embora, ainda havia bastantes de cada um, que eu vi. Até porque eu trouxe uma cópia de cada oferta da própria ala dos livros, e ele tirou da mesa e ainda havia assim um monte deles de cada um. Pronto, havia. E eu saí de lá, eram 6h30, saímos lá, que tu deste-me boleia, portanto saímos lá para aí 6h30. Isso pode ser que efetivamente agora as editoras comecem a ponderar isso. Acho que era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Eu até percebo que até agora não tenho apostado, mas eu gostava de ir para o ano, gostava de ver no próximo ano a Penguin Random House lá, com um bom stand de mangá, com a Iguana lá e o Distrito de Mangá lá presentes. E segundo foi dito, já está garantido que para o ano, nas mesmas datas, ele vai acontecer. Portanto, as editoras têm um ano... Já sabe a data. Exatamente. Tem um ano para se prepararem, para se organizarem para fazerem isso. Não é? E a organização tem de os convencer de irem lá e dizer que isto vale a pena. Isto realmente vale a pena. E portanto eu acho que... eu vi este ano, acho que vale a pena. Sim. E talvez mais... E agora eles tinham o quê? 3 autores estrangeiros? Não sei se eram 3, se eram 4. Sim, por acaso não sei se eram 3, se eram 4. Talvez mais 1 ou 2 para o próximo ano. Acho que fazia sentido, porque ele está a crescer e está a crescer bem. Pelos vistos está a crescer e está a crescer bem. Mais 1 ou 2 fazia sentido, e portanto eu acho que está no bom caminho. Há ali umas coisas ali a afinar, mas eu gostei muito do ambiente, gostei muito daquilo. De uma forma geral. E foi realmente, havia muito público, pelo menos no sábado havia, não sei como é que depois esteve no domingo, mas quando nós chegámos às 2h30, por volta disso, eu falei com um dos sócios da Dr. Cartoon, e ele disse, por aquela altura, que no dia anterior, na sexta-feira, dia 25 de Abril, que tinham vendido mais do que naquele dia. E naquele dia que tu viste estava super cheio, e ele tinha vendido mais, pelo menos até aquela altura, até às 2h30 da tarde, tinha vendido mais no dia
no dia 25 de Abril, na sexta-feira. Portanto... Pois, e eu, pelas fotografias que eu vi sobre do domingo, eu continuei a ver fotografias com muita gente, portanto acho que... Pronto, olha, só mais uma coisa antes de acabarmos, que esqueci de falar nisso. Foram painéis, tu foste ver algum, e só fui ver um, estava mais ou menos uma casa jeitosa. Eu vi 3 painéis. Vi aqui o do Jules Spaniard, que ele estava a apresentar o livro dele. Aqui o único defeito que eu e o Rui comentámos, o Rui estava comigo e o Rui comentámos, era que, pronto, aquilo não tinha sistema sonoro, mas ouvia-se bem. Nós estávamos a tocar no fundo da sala, porque entramos, não sabíamos o que é que estava a acontecer. Não era a mesma sala que daquela que eu fui? Não era. Era uma cá em baixo, era uma sala cá em baixo. E entretanto, mas até só via razoavelmente bem. Mas como havia algum barulho cá fora, então uma das meninas do outro lado, do apoio, fechou a porta. E nós ficamos assim, mas ela fechou a porta, então isto, se ela fechar a porta, as pessoas nem sabem o que é que está aqui a acontecer, passam, nem veem. E nós voltámos a abrir a porta, porque até se nós estávamos cá ao fundo, as pessoas estavam lá mais à frente, estavam a ouvir perfeitamente, porque nós cá ao fundo também estávamos a ouvir. Portanto, independentemente do barulho, ou conseguia-se ouvir. Tinha algumas pessoas, não tinha muitas, mas tinha algumas pessoas. Mas pronto, eventualmente também poderia ser possível pôr de alguma forma o que é que estava ali a acontecer, uma chamada de atenção, o que é que estaria ali a acontecer. Não dirá naqueles televisores, não dizia o que é que estava a acontecer? Por acaso não me recordo se... O que eu vi... Eu sei que nós fomos lá espreitar só mesmo a ver o que é que está aqui a acontecer. Andávamos ali a dar a volta, a conhecer ali a casa e fomos ver o que é que estava a acontecer, porque não sabíamos mesmo. Ok. Mas o que me disseram foi no painel de um amigo meu, disse que estava pouquíssima gente, mas também era uma hora chata, que acho que é tipo a hora de almoço, e essa hora é sempre terrível. É sempre terrível. Não, nós estivemos naquele do Baba Yaga, até estava bastante pessoas. Embora eu acho que é uma sala grande e tenho aí para... Aí estavas a falar que não ouvias bem, eu ali ouvia mal. Apesar de ter microfone, estava muito baixinho e ouvia-se muito mal. Mas depois eu fiquei para a outra a seguir, e a outra a seguir já não tinha ali tanta gente. Tinha bastante... Era o qual era a seguir, sabes? Lembras-te? Já não me recordo, por acaso. Era tão bom que já nem te recordas. Não, era das 7 senhoras. Era das 7 senhoras. Era a apresentação das 7 senhoras. Okay. E não tinha assim tanta gente. Pronto. Olha, gostei muito desse livro. Mas pronto, isso é mesmo aquela questão de nem todas as pessoas se interessam, não é claro. Apenas todas as pessoas se interessem. Claro. Pronto, olha, eu acho que está mais ou menos... Queres dizer mais alguma coisa do evento? Não, eu acho que quem não foi devia ter ido. Acho que perderam uma boa ocasião. E a única coisa que pode-se dizer é que eu para o ano espero lá estar outra vez, porque gostei e fiquei cliente. Eu também. Fiquei cliente para voltar. Gostei do espaço, achei que tinha uma dinâmica muito boa. Pronto, estamos aqui a dizer pequenas coisas que é perfeitamente possível melhorar. Pronto, haverá também aquelas coisas, como tu disseste muito bem, que eventualmente eles poderão não terem a possibilidade de fazer. Exatamente. Pronto, isso aí não há volta a dar, mas é possível melhorar, mas está no bom caminho. Acho que realmente está no bom caminho. Sim, olha, antes de terminar, e estávamos aqui a falar de autores convidados, para o MyBDS já estão 3 estrangeiros convidados, confirmados, não sei se estão mais, mas pelo menos 3 que me chamaram mais a atenção. Um deles é o João Dufault, vai estar no Porto, vai estar na Maia. O autor do... Olha, eu vou levar o Morro Rapazes, que é das coisas mais antigas que eu tenho dele, mas que eu adoro. Estava aqui a levar
aquele do Blake e Mortimer do Grito Moloch. Isso é isto que vais levar. Ou isso ou as fábulas das terras perdidas, ou o que é. Grito Moloch, só que se eu for-lhe perguntar que raio que é que lhe passou na cabeça para escrever aquilo. Pronto. Mas eu tenho coisas melhores do que aquilo e, portanto, eu não... Esse não leva, mas vou levar um Rapaces, que eu sou fã dessa série, do Marini. Outro bom nome é o Brian Azzarello, que também tem muitas obras publicadas em Portugal, dos cómics americanos. E eu, eventualmente, se calhar espero levar qualquer coisa, mas ele é uma das coisas mais famosas dele, curiosamente não saiu em Portugal, que é o 100 Bullets, ou 100 balas. Sim. Nunca saiu em Portugal, mas temos aqui, olha, da Gifloy, temos o Faithless e o Moonshine, por exemplo, que saiu agora pela Gifloy, e salvo erro, acho que o Logan, o Wolverine Logan da Devir, já antiguinho, também é dele, e há mais coisas, salvo erro, há mais coisas em português, portanto não é um autor que não tem trabalhos em português, portanto estes dois têm bastantes trabalhos em português, e hoje foi confirmado uma autora chamada Stephanie Phillips, que eu não conheço, e supostamente ela lançou The Butcher of Paris na Dark Horse, tem minissérie de 2 números da Harley Quinn na DC Comics, tem vários títulos da Mulher Maravilha, na Marvel também fez trabalhos, na Boom Studios, Donny Press, na Marvel, por exemplo, teve séries de contínuas como a Phoenix, e especialmente a Spider-Gwen de Ghost Spider. Não tenho nada dela, acho que não saiu nada dela em português, de Portugal, pelo menos, mas é um nome dos cómics americanos, e até estou admirado, não sei se ela é mesmo americana ou não, será britânica, porque é raríssimo haver um argumentista de não língua nativa inglesa que consegue trabalhar nos cómics americanos, portanto será de um desses 2 países, mas é um nome que eventualmente pode ser bom para novas gerações, porque tem aqui cómics recentes e de personagens que poderá agradar até um público feminino, como por exemplo a Phoenix, a Spider-Gwen, a Harley Quinn, e portanto possivelmente até pode agradar um público feminino que possa e que gosta das mulheres poderosas, das super-heroínas, etc., e que poderá querer ir. Portanto, isto foi revelado hoje. Não sei, será E estamos a 20 e qualquer coisa dias do MaiaBD, não é? É verdade. Estamos a 20, aquilo começa de quando? Dia 23? 22, 23 e 24, não, 24, 25 e 26, acho eu, de maio. Não, 23, 24 e 25, assim é que é. 23, 24 e 25 de maio. Então estamos a 21 dias do MaiaBD. Até que eu devia ter decorado isso, porque eu faço anos no dia 23, que é no primeiro dia do evento, é o meu aniversário. Pronto, então estamos a 21 dias do MaiaBD, portanto, que quem tiver a ver esta nossa conversa, vão-se preparando, vão começando a organizar-se, porque se o Coimbra BD realmente foi interessante, eu acho que o MaiaBD tem tudo para também ser interessante, e se conjugando até com essas presenças, mais os autores que costumam estar, os portugueses vão estar de certeza. Olha, posso dizer aqui alguns nomes portugueses que assim também ficam as pessoas a saber: Sónia Mota, Ricardo Batista, Raquel Costa, Nuno Filipe Cancelinha, Francisco Ferreira, Diogo Carvalho, Carla Rodrigues, André Caetano, Vítor Hugo, André Morgado, João Gil Soares, Marco Calhorda, Osvaldo Medina, Jorge Coelho, Daniel Maia, Paulo J. Mendes, Miguel Pérez, Gonçalo Fernandes, Joana Afonso, Margarida Madeira, Madeline Pereira, que ela é estrangeira, mais uma estrangeira, que ela é francesa, embora seja de origens portuguesas, é francesa, portanto temos aqui mais uma estrangeira, esqueci-me dela, e que lançou um livro muito bonito chamado Borboleta, pela Asa, que eu já li e gostei muito. Já leste, por acaso? Já li, já. Gostaste? Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Não foi... Has de falar isso do Preço de Balões, não é? Ou já falaste? Vais falar lá? Não vou falar lá porque ela foi entrevistada pelo Rui. Ela deu uma entrevista ao Rui que foi... ok. E depois foi agora já há alguns dias. Luís Louro, Daniel da Silva Lopes, Caxiçou e provavelmente muitos mais, mas aqueles que eu consegui encontrar aqui. Portanto, é um bom painel de artistas aqui para o MaiaBD, e acho que tu não vais, pois não? Ainda estou a tentar ver se consigo ir.
Ok. Estou a conseguir. E vai ser a entrega dos troféus. Esqueci-me de dizer isso, que é muito importante. No dia 24, sábado, vai haver a entrega dos troféus Central Comics, que É fundamental. se visitarem o Central Comics, poderão votar. Já não digo na primeira fase, porque quando isto for para o ar, está a poucas horas da primeira fase terminar, mas no dia 5 de maio começa a segunda fase e a fase final, já com os 6 nomeados de cada categoria, e poderão votar durante os próximos dias nos troféus, e vai ser entregue no dia 24. Ainda não tem a hora, mas até lá vai ser divulgado nas nossas redes sociais e no nosso site o horário, a confirmação do horário do dia. É mais uma razão para ir ao MaiaBD. Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. E já convidei o Ras também exatamente por causa disso. Tens que aparecer porque é importantíssimo, é importantíssimo. Olha, Luís, já está tudo dito. Ficou uma nota positiva. Estamos à espera da próxima edição do Coimbra BD. Ficou uma nota positiva para o evento, e a gente vê se, espero eu, no MaiaBD. Eu vou lá estar. Quem quiser aparecer no sábado, eu vou lá estar. O Luís vai tentar ir, mas continuem sempre a visitar o nosso site em centralcomics.com, visitar as nossas redes sociais. Já são tantas que eu não vou estar aqui a listar, porque realmente são muitas, são demasiadas. Coloquem o gosto neste vídeo e deixem a vossa opinião nos comentários sobre o Coimbra BD, ou se não foram, porque é que não foram, ou se foram, o que é que acharam bom e o que é que acharam de menos bom neste evento. Agradeço, Luís, aqui esta... Olha, era para ser menos tempo, mas tivemos aqui 55 minutos da conversa e o tempo passa a voar. Mais uma vez, muito obrigado, Luís. E a gente... Obrigado pelo convite, obrigado. E está tudo dito, pessoal.